E aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre genética. Na última aula, a gente entendeu sobre a duplicação do material genético. Agora, nós vamos entender a transcrição e logo depois nós vamos entender a tradução do material genético, que é o processo pelo qual acontece a produção da proteína em si. A transcrição é o processo em que se pega um DNA, abre ele, insere as proteínas e as enzimas e transcreve em forma de RNA, para que no futuro esse RNA crie, dê a receita para produzir uma nova proteína. Então, basicamente é isso que é a transcrição e a tradução que nós vamos entender agora. Nosso corpo ele tem 5 tipos de RNA, só que nessa aula aqui nós vamos se ater a 3, que são os mais importantes, e todos eles são produzidos pelo núcleo. Esse aqui é o núcleo de uma célula, a gente já tem aula explicando, então é só vocês procurarem aí. E o DNA e o RNA são produzidos aí, e tá vendo esses buraquinhos? São os poros nucleares, e é por aí que eles vão sair. Olha só, nós temos o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Eu vou explicar um por um agora. Vamos entender primeiro o RNA mensageiro. Ele é quem leva a mensagem até o ribossomo. Vocês lembram, que o ribossomo fica no retículo endoplasmático rugoso e ele que vai indicar qual proteína deve ser formada em todo o processo. Depois, nós temos o RNA transportador. O transportador, ele leva os aminoácidos até o ribossomo, Então, ele identifica qual aminoácido deve ser levado, pega esse aminoácido que está no citoplasma, inclusive o RNA transportador também está no citoplasma, e vai levar até lá. Agora, o RNA ribossômico, ele vai formar o ribossomo, propriamente dito. Então, ele vai formar uma das partes do ribossomo, que fica no retículo endoplasmático rugoso. Então, todos os dois primeiros que eu expliquei vão estar dispersos no citoplasma. Agora, o RNA ribossômico vai formar a própria organela ribossomo. Agora vamos entender como ocorre a transcrição. A primeira coisa que ocorre é encontrar uma região que tem muita adenina e muita timina. Vocês lembram na primeira aula que eu falei que essas duas bases nitrogenadas fazem pontes, apenas duas pontes entre elas, ou seja, é uma ligação mais simples, mais fraca, e por isso esse lugar é o ideal para iniciar a transcrição, porque gasta menos energia. Esse lugar chama região promotora, está marcado aqui na primeira imagem, na primeira ilustração ali, como promoter. E essa região em específico é chamada de Tata Box, ou seja, caixa de adenina e timina. Aí, olha só, tá vendo os fatores de transcrição ali? É ele que vai identificar o local da Tata Box e vai indicar qual tipo de RNA vai ser produzido. Então, olha só, se for produzir RNA mensageiro, vai se ligar ali um fator de transcrição de RNA mensageiro. Se for fazer RNA transportador, vai se ligar no Tata Box o fator de transcrição de RNA mensageiro ou transportador, entendeu? Então, cada um tem um fator de transcrição. Depois que toda essa identificação ocorre, a RNA polimerase vai se acoplar ali e vai fazer a transcrição propriamente dita. Então, vai ter os fatores de transcrição, vai ser solto, Vai se quebrar um RNA e vai iniciar o alongamento da fita. Então, olha só, não sei se vocês lembram, na primeira aula eu falei de uma base que chama uracila e o RNA tem uracila, o DNA não tem. Então, se vocês tiverem dúvida no que eu estou falando, vê a primeira aula e entenda o porquê que o RNA tem uracila e não tem uracila no DNA, tudo bem? Então, é apenas o RNA que tem. E esse que é o processo. Ele é bem simples e a gente acabou a transcrição do DNA. Então, agora tinha uma fita de DNA e agora nós temos uma fita de RNA. Tudo bem? E essa fita de RNA vai para a linha de
tradução, que nós vamos entender agora, que é basicamente uma linha de montagem, também não é difícil de entender. Olha só, essa estrutura que eu estou mostrando aí é um ribossomo, tudo bem? E ela tem 3 sítios, né, que são partes. A parte A, a parte P e a parte E. Nós vamos entender o que cada um faz. Olha só. A tradução é o processo biológico para a produção de proteína, tudo bem? Então a gente pega um RNA, lê ele e junta os aminoácidos de acordo com o RNA. E o ribossomo sempre lê em trincas, tudo bem? Então ele usa 3 bases nitrogenadas de uma vez para entender uma informação. E a primeira informação que deve chegar no ribossomo para ele conseguir produzir a proteína é a informação AUG, que chama metionina, tudo bem? Então é uma trinca, que é a metionina, que deve ser a primeira a ser constituída. Então vamos lá, olha só. A parte A, o sítio A, ele vai receber os aminoácidos. Então o RNA transportador vai entrar no sítio A trazendo um aminoácido específico. Depois, o sítio P e o sítio E faz as ligações peptídicas para a formação de proteína. E no sítio E ocorre a liberação desse RNA transportador de volta para o citoplasma. Entendeu? E quem interrompe essa produção é uma enzima chamada fator de parada. E o que indica o fator que deve parar, que está pronto, a proteína, são alguns códigos. É o código UAG, o código UAA ou UGA. Entendeu? Então, quando chega essa trinca, o RNA para de entrar, o RNA transportador para, o ribossomo cancela as suas atividades e é feito uma proteína totalmente nova. Então, esse é o processo de tradução do DNA. Do RNA. Bom, e nesse momento eu me despeço de vocês. Obrigado pela atenção. Se essa aula foi útil, vocês deixem o seu like e se inscrevam. Mas não saia do vídeo ainda. Eu deixei 2 vídeos aí, que é uma ilustração, que vai ajudar a entender mais ainda de uma forma animada o que eu expliquei aqui, tudo bem? Então, valeu. Fica com o vídeo aí. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA,
and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. tRNA is another key molecule. It contains an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. The first tRNA occupies the P site. The second tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid, the first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA, the ribosome moves along the mRNA, and new tRNAs enter. When a stop codon is encountered in the A site, a release factor enters the A site and translation is terminated. When termination is reached, the ribosome dissociates and the newly formed protein is released.